durante essas pesquisas que a senhora fez, em algum momento você conseguiu visitar algum campo de mineração para ver de perto processos como são feitas? Não. Eu participei agora recentemente de uma exposição que teve aqui em São Paulo, que chama Paisagens Mineradas, que eles reuniram 10 mulheres que trabalham com o tema da mineração nas artes. E é incrível, assim, porque realmente tem uma delas que é fotógrafa, e é fotógrafa investigativa. Ela entra dentro do território da Vale, ela conseguiu fazer umas imagens incríveis. Tem uma outra também que ela faz voos aéreos, então ela consegue fazer imagem, né? Porque acho que vai de helicóptero, sobrevoa e fotografa. Mas as áreas de mineração, elas são proibidas para as pessoas que não são da área, porque eles sabem que o que eles estão fazendo está errado, né? Eles exploram, essas áreas, por exemplo, essas minas que eu fiz as gravuras sobre elas, são as minas que tem no Pará, que hoje em dia a mineração industrial, ela se dá na Amazônia. A gente ainda tem muita mineração em Minas Gerais, né? Mas a mineração em Minas Gerais é pequena diante das grandes minas que existem no Pará, né? A própria Vale, Carajás, hoje em dia é da Vale. Então, a própria Vale, as maiores minas da Vale são na Amazônia. Essas minas são gigantes, elas não respeitam em nada as legislações brasileiras ambientais, elas mobilizam população, né, para viver próximo, porque são as pessoas que trabalham nas minas e essas pessoas acabam sendo atingidas pela poluição, pelos substâncias químicas, pela água contaminada, enfim, elas prejudicam, elas desmatam, elas poluem os rios, elas poluem as lagoas, enfim, elas são verdadeiras violências contra a população brasileira como um todo, porque somos nós que estamos perdendo o Brasil para essas empresas. Hoje elas praticamente são multinacionais, elas defendem os interesses de outros países, não do Brasil. Então, os lucros, por exemplo, de uma empresa como a Hidro, que explora bauxita no Pará, eles vão para grandes fortunas mundiais, mas até o governo da Holanda é dono da Hidro também. E para o Brasil fica o quê? Para o Brasil fica um mundo de destruição, entendeu? Então, assim, eles mesmos, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, é óbvio que eles não permitem que as pessoas entrem, não pode entrar, não pode fotografar, não pode... E mais, quem começa a se manifestar, e isso... Se você pegar aí o jornalismo da Amazônia, todo mundo comenta isso, né? As famílias que perderam, por exemplo, Barcarena é um porto que tem no Pará, que é um lugar que tem uma mina de bauxita e tem refino de bauxita para fazer alumínio. Ali é um lugar super poluído, é na beira do rio, e é totalmente poluído. Teve 2 acidentes, um em 18 e outro em 22, acidentes gigantes que contaminaram água, contaminaram ar, contaminaram tudo. O câncer nas populações que vivem ali subiu 360%, tem família que já perdeu 4, 5 pessoas por câncer, que trabalham ou que moram em Barcarena ao redor. Aí a família que já perdeu pessoas, começa a se engajar nessa briga, né, começa a processar a empresa, enfim, eles lutam, lógico. Essas pessoas acabam sendo perseguidas, acabam, muitas vezes, tem que fugir, tem que sair do lugar, porque ficam marcadas pela luta, né. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, assim, é um Golias, sabe, assim, é um gigante, as pessoas não têm como lutar contra esses gigantes, né, as pessoas como indivíduos. E esses lugares cada vez mais são proibidos, são interditados, né, principalmente para artistas. Tem um cara chamado Lucas Bambosi, é um super artista, paulistano, mineiro, eu acho, ele é mineiro ou paulistano, não sei. Ele tem um filme sobre Brumadinho, ele começou a fazer um filme sobre Mariana,
E quando ele estava ainda filmando Mariana, teve Brumadinho. E no dia que teve Brumadinho, ele sai correndo e começa a filmar Brumadinho também. Ele tem um longa-metragem. E ele é um cara que trabalha com esse tema da mineração, ele entra, ele tem imagens, mas a custa sim, ele só faz isso. Fica lá todo dia, buscando uma brecha para entrar, para filmar, para captar, né? O meu trabalho não é um trabalho de jornalismo, né? Ele não tem esse comprometimento com a verdade também, né? Meu trabalho ele tem uma proposta estética maior do que jornalística, né? Digamos assim. Claro que eu quero mobilizar, eu quero mexer com as pessoas com o meu trabalho, mas eu não vou operar com as imagens reais, né? Eu vou trabalhar com as imagens que eu produzo na minha cabeça, são invenções. Sim, eu acredito que você definiria o seu trabalho como uma crítica a esse assunto, a exploração da terra de modo exacerbado, que muitas empresas acabam fazendo, se colocando em uma posição acima da natureza, como a senhora disse, só que você transmite essa crítica através da sua subjetividade, então do que você experimentou, dos livros que você leu, das exposições que você já visitou, por exemplo, que muito provavelmente acredito que a senhora já deve ter visitado outras exposições com temáticas parecidas, certo? E Malu, hoje em dia tem muita informação online, né? A gente tem todas essas plataformas que tem informação científica, né? O próprio INPE, o INPE é no GovBR, qualquer pessoa pode entrar, você faz seu cadastro no GovBR, você entra no INPE. Então você tem acesso, né, a essas plataformas e você pode pesquisar tudo, você tem imagens fotográficas recentes, sabe, das coisas, é muito legal. Se você tiver disposição de pesquisar, você vai, você acha o que você quiser. Então agora eu gostaria de saber quais sentimentos, ideias foram reforçados e repensados durante a sua estadia na Amazônia. Então o que mudou na sua vida após você conhecer os grupos indígenas de lá, ver a natureza, a população local e experimentar um modo de vida diferente naquela região? Então, Malu, eu não tive em aldeia indígena, eu fui para um lugar que vive uma população ribeirinha, que é diferente dos indígenas, né? Essa coisa da diversidade da Amazônia, né? A gente nem imagina que exista isso também. Eu fui para Tumbira, que é um vilarejo na beira de um rio que chama Tumbira, que é um afluente do Rio Negro. E eu fiquei completamente extasiada, assim, com a dimensão, sabe? Acho que a coisa que mais impressiona na Amazônia é a dimensão. Você entrar naqueles rios, no Rio Negro. O Rio Negro é um oceano, então é uma coisa muito grande, é tudo muito grande. A floresta é muito densa, é muito alta, tudo é muito maior, sabe? É louco. Às vezes tem plantas que a gente conhece daqui, que aqui elas têm um tamanho, lá elas têm outra, lá é maior, sabe? A folha é maior, a altura da árvore é maior. É como se tudo lá fosse mais grandioso, né? A chuva lá é desesperador, dá medo. Os telhados são de telhado metálico, assim, né? E a chuva faz um barulho que a gente não consegue nem conversar. Tem que ficar quieto. Aquela chuva pesada, aquela chuva de rolo, eles chamam um rolo. Você olha para o céu e vem vindo, assim, uns rolos escuros. Vai chegando o rolo. Cada rolo é um mundo inteiro de água caindo. E então, assim, é tudo muito grandioso, e ao mesmo tempo que você vê isso, você vê o desmatamento, você vê a fragilidade, né? Esse povoado, Tumbira, é um pessoal que vive lá há muitas décadas e tal, e eles eram madeireiros, eles tiravam madeira e faziam barco, eles são construtores de barco, uma família, basicamente todo mundo é de uma única família.
as casas desse lugar são as casas mais bonitas que você possa imaginar na sua vida, de madeira, tudo tão lindo, tão bem feito, bem construído, sabe? Eles são artesãos da madeira. Mas tudo de uma dimensão, você fala, como? O cara pega uma madeira desse tamanho e faz uma pia maciça. Que medo. Então, assim, eu acho que é isso, é ter visto essa grandiosidade, mas também essa fragilidade, tá tudo por um fio, sabe, Malu? A gente percebe que lá é como se o passado e o futuro estivessem se encontrando hoje lá, sabe? O passado de um mundo que ainda ancestral, né, uma floresta que foi plantada pelos indígenas há milhares de anos, que ainda está lá, ainda está viva, mas ela está numa superfície, numa terra que é pobre, sabe, a hora que desmata não renasce, não rebrota. A gente está vendo essa seca, a seca a seca foi depois que eu voltei, eu tive lá em janeiro, a seca mesmo, grave, foi em junho, né, foi em agosto, acho, não, setembro do ano passado. E teve um jornalista que ganhou um prêmio com uma foto de um rio seco que era o Tumbira. Ele fotografou Tumbira, aquele rio que eu fui, que era um rio enorme. Ele virou só umas montanhinhas assim de terra. Essa foto circulou muito. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa que circula hoje na Amazônia percebe esse momento, né, eles falam que é os tip points, né, as coisas que marcam essa virada do antropoceno. E a Amazônia é um alarme tocando o tempo todo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, mas relacionada ao seu processo criativo. Então, você descreveu bastante como que foi o processo e planejamento de montar e concretizar a exposição A Carne de Gaia. Então, agora eu gostaria de saber mais sobre o seu trabalho criativo de uma forma geral, mais ampla, não apenas voltada para essa exposição. Então, eu gostaria de saber como que funciona o seu processo criativo, com que frequência você produz arte. Então, Malu, eu até 22, eu ainda estava envolvida com essa coisa da produção dos livros didáticos, né? Então, durante 20 anos quase eu fiz livro didático, 15 anos, aí eu fiquei envolvida com a produção de livro didático. Então, eu tinha um outro trabalho, né? Que é pensar arte, escrever sobre arte, ensinar arte, mas é um trabalho, vamos dizer, intelectual, com a ideia da arte, né? Pesquisei muito, conheço muito, porque estava sempre escrevendo sobre arte. Mas eu sempre desenhei, eu sempre tive cadernos na minha casa, assim, que eu todo dia praticamente eu fazia desenhos, eu pintava no caderno. Tenho centenas de cadernos aqui, durante anos eu só produzi no caderno. E aí, a partir do final de 22, no meio de 22, eu decidi que eu ia me dedicar só à arte agora, né? Então, eu passei a ter o cotidiano de acordar de manhã e já ir trabalhar, já ir desenhar, já ir pintar, já ir bordar, e é incrível, para mim foi de uma felicidade louca, porque assim, como se eu tivesse desejado isso a vida inteira, né? Então também tinha essa coisa de, ai, que bom que eu vou agora, estou vivendo isso, né? Como se tivesse um negócio aqui que precisasse acontecer, né? Então eu fui com muita gana nessa coisa do fazer. Mas o meu processo tem muito a ver com leitura. Eu achei legal que você falou dos livros, porque realmente eu leio, eu grifo tudo que eu leio, e assim, às vezes eu concebo uma imagem lendo. Sabe, eu estou lendo uma coisa e falo assim, eu vou fazer uma imagem assim, que vai ser para mostrar isso. Então, eu acho que começa na leitura, né? Começa na leitura. Na leitura sobre o antropoceno, na leitura sobre ciência. Eu levei, quando eu fui para a Amazônia, eu levei um livro do Fábio Scarano. Queria ver se eu achava ele aqui para te mostrar, depois eu te mando. Esse aqui, ó. Regenerantes de Gaia. Esse foi o livro que eu levei para ler. Por acaso, assim, não tinha em mente que ele ia ser tão importante no processo, né? Mas você vê, já chamava Gaia o livro, né?
Ele fala muito de Gaia nesse livro. E ele fala da Amazônia também. Foi muito bom ter lido esse livro lá, porque eu ia lendo, grifando e pensando onde eu estava, né? Então isso para mim é muito importante. A gente produziu um material gráfico, depois eu vou mandar o link para você, vou mandar o PDF desse material, que foi uma sugestão da Suzana, mas tem super a ver, eu acho, comigo, que a gente colocou uns trechinhos, sabe, assim, de um livro do Bruno Latour, tá lá o trechinho grifado, alguma coisa que para mim foi muito importante, né? Então, o processo criativo, ele nasce na leitura, eu acho. Depois tem essa coisa, né, de lidar com as imagens científicas. Daí eu vou nas plataformas, eu procuro, por exemplo, eu pego uma tese de geologia, sabe? Porque, por exemplo, esses caras que estudam geologia, eles estão estudando a geologia para a mineração, né? Eles são convocados pela indústria. Então você pega, sei lá, uma tese de doutorado sobre o maciço que liga o Rio Negro ao não sei o que, eu pego essas teses, eu faço assim, ó, eu não leio, mas eu fico buscando as estratigrafias para ver como são os desenhos, né? E aí eu vejo onde é que tem uma dobra no maciço, não sei o que lá, vou salvando. Eu tenho uma pasta que eu fico salvando tudo, salvo gráfico, salvo tudo que eu vejo de imagem que eu acho que pode me alimentar, sabe, nessa construção E aí eu vou pegando essas imagens, às vezes eu viro aqui o computador em cima da mesa, põe uma imagem aqui na tela e fico trabalhando sobre essa mesma mesa, sabe? Às vezes estou bordando, eu bordo às vezes direto do computador, né? Faço um mapa bordado. Aí eu ponho a imagem do INPE eu tenho a rede de dados georreferenciados da Amazônia, que é muito legal essa rede também. Eles têm filtros, tal, nos mapas, aí eu ponho aqui na tela do computador e fico bordando, olhando a tela do computador, sabe? Então essas imagens científicas me inspiram muito também. Então, sobre a literatura, dá para ver claramente que a senhora gosta muito de ler, você até abordou esse aspecto durante a entrevista, mostrou um pouco sobre algumas leituras que a senhora fez para auxiliar no trabalho da exposição e também desenvolver outras ideias. Eu gostaria de saber se você tem algum autor favorito que sempre está ali te instigando a trabalhar e a pesquisar mais, por exemplo, ou talvez um livro, além do que você acabou de mostrar, um outro livro que talvez não seja ligado tanto ao tema da exposição, mas que marcou muito a sua vida, por exemplo. Então, de ciência, eu acho que dessa mesma coleção tem um livro da Lynn Margulis, esse aqui, ó. Esse livro aqui é um livro muito interessante, chama Planeta Simbiótico, um novo olhar para a evolução. Lynn Margulis é uma cientista, ela é microbiologista e ela fez uma hipótese de que a vida ela nasce a partir da simbiose, quer dizer, da ajuda, como se uma coisa precisasse da outra. Para a vida acontecer, precisou, dentro da célula, ela é microbiologista, né? Então é um pensamento a partir dos elementos químicos, né? Como da química surgiu a vida. E é muito bonito, porque ela fala da simbiose, né, do mutualismo, dessa necessidade de um ser pelo outro, sabe? A vida ela se dá a partir da cooperação e não da competição apenas, né? Porque o Darwin, ele tem essa ideia de que ele propõe isso, né? Que a vida é competição e que quem não prospera desaparece. E eu acho que o pensamento da Lynn, ele é muito sofisticado, porque ele vai tentar mostrar que numa outra dimensão, na dimensão micro, a vida depende da cooperação, dependeu da cooperação para acontecer, ela precisou se unir para acontecer, né? E esse livro é difícil para quem não é da ciência, né? Para mim foi bem difícil, um livro difícil de ler, daqueles que você fala, não estou entendendo, mas vou continuar. Mas, assim, o que eu entendi do livro me ajudou muito a pensar em várias coisas na vida. E ela
ela trabalhou junto com o Lovelock, que é o cara que concebeu a teoria, a hipótese de Gaia. Ela ajudou a pensar essa hipótese com ele, né? E eu acho que essa hipótese também é uma hipótese que eu estudei, eu li Lovelock, li Bruno Latour para tentar entender também as críticas contemporâneas, né, atuais a esse pensamento da hipótese de Gaia. Enfim, acho que eu li bastante sobre esse tema, né, sobre essa hipótese, sobre como ela foi concebida, né, a hipótese de Gaia, não sei se você tem ideia do que seja, que é uma ideia de que a Terra, ela se autorregula. Então, outros momentos aconteceram coisas na Terra, mas essas coisas sempre mantiveram a Terra como um planeta vivo. Porque o Lovelock, ele foi trabalhar na NASA para estudar se havia vida nos outros planetas, em Marte, especificamente Marte, mas na década de 60, imagina isso. Aí ele começou a estudar Marte, ele falou, não tem vida em planeta nenhum, vida só tem na Terra mesmo, que é aqui que tem vida. Aí ele começa, mas por que tem vida na Terra? E ele chega a essa conclusão de que é essa coisa inconstante da Terra. A Terra é um organismo que está sempre em total movimento, né? Tem essa atmosfera totalmente desequilibrada, enfim, tudo acontece aqui, e se você olhar em milhões de anos, então não tinha oxigênio, daí as cianobactérias aqui criaram o oxigênio, tudo vai se transformando, está sempre se transformando, mas sempre mantendo a vida, algum tipo de vida. E aí ele começa a pensar que existe algo que regula a vida nesse organismo, entre esses organismos. Enfim, aí ele, a partir dessa ideia, por isso que ele chama isso de Gaia. Gaia é essa força capaz de manter a vida na Terra, né? E aí, depois ele mesmo mudou de ideia, enfim, essa hipótese tomou vida também, vários cientistas estudaram essa hipótese, né? E hoje em dia a gente pensa que alguns cientistas, o próprio Fábio, ele fala isso, né, que nós somos Gaia, a humanidade é Gaia, porque nós é que depende de nós manter a vida na Terra agora, né? Então, se existe mesmo uma força para além uma força de Gaia, essa força vai fazer com que a humanidade, a certa altura, dê um salto e tome o controle, né? Ou tome o controle não, mas enfim, deixe de destruir, de agir dessa forma com a Terra, né? E eu, pessoalmente, só para encerrar, eu acho que essa força de Gaia são as mulheres em luta.